Fala, meu lindo, que bom que você está em mais uma mensagem da série Propósito. O tema dessa mensagem é extremamente importante. Assista do início ao fim, não perca nada. Eu só quero te pedir uma coisa: antes de começar, já curte o vídeo. Isso faz com que a mensagem vá ainda mais longe e mais pessoas são abençoadas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque toda segunda-feira tem uma mensagem nova para você aqui no canal. Vamos pro vídeo, Deus te abençoe. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Eu já devo ter lido esse texto em várias mensagens, mas é incrível o poder que uma palavra tem para derivar várias conversas, várias mensagens. Vamos lá. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Amém. Tem duas missões aqui. Uma é de Jesus, a outra é dos discípulos. A missão dos discípulos, ela é muito simples, é entrar no barco e ir para o outro lado. A missão de Jesus também é simples, é despedir a multidão. E é isso. Duas missões, dois objetivos que precisam ser concluídos. Um é despedir a multidão, o outro é ir para o outro lado, só. Coisas simples, não são? Missões simples e missões complexas. A vida é feita disso. Existem missões que nós fazemos rapidamente, existem missões que demoram mais. Porém, toda missão tem um desafio e toda missão tem um final, que é o done, feito. E a nossa vida, a sua vida, por ter uma razão de existir, você também tem uma missão. Nós também temos, eu tenho, Dave Leonardo, eu tenho a minha missão. E uma das perguntas que eu recebo muito é: ô Dave, você já pensou em desistir? Ou você já teve momentos da vida que você quis abandonar tudo e não ser quem você é hoje? E a resposta é sim. Já tive. E não foram poucas as vezes aonde o que veio sobre mim foi tão dolorido que eu pensei em abrir mão de tudo para voltar a ser quem eu era antes de ter aceitado a minha missão. E aqui é algo importante: ninguém tem missão se não aceitar a missão. Sabe, ninguém compreende isso até saber exatamente o que somos, o que vamos fazer. E lembra de agora há pouco falando sobre, para a glória de Jesus, bom, tudo o que fazemos do amanhecer ao anoitecer faz parte de uma missão. Agora, a desistência da missão é a maior preocupação desta mensagem. Eu quero que você caminhe comigo dentro dessa história. Jesus disse para os discípulos: olha, vocês peguem o barco, vocês vão para o outro lado e me esperem. Existe uma ordenança, uma ordem de Jesus. Jesus está dizendo: vocês têm que ir. E é interessante ver Jesus dizendo: vocês têm que, porque normalmente Jesus agia de maneira convidativa. Aqueles que quiserem, se puderem. Não, Jesus está dizendo aqui diferente. Ele está dizendo: apenas vão para o outro lado e eu vou despedir a multidão. Os discípulos entraram no barco com uma missão: chegar do outro lado. Se você olhar na Bíblia, você vai ver várias missões que foram delegadas a homens. Noé construiu a arca. Noé começou a construir a arca. Moisés, liberte o povo do Egito. Ele tinha uma missão. Sabe, José, todos os homens tinham missões para cumprir. Davi, Salomão, todos tinham missões. Agora, o caso específico é a revelação de um problema, de um caos, no meio da realização da missão. Os discípulos entram no barco, começam a remar. A Bíblia diz que deu tempo de Jesus despedir toda a multidão, e era muita gente.
Lembra do milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos? Bom, era exatamente isso que tinha acontecido naquele momento. Jesus multiplicou pão, peixe, os discípulos estão tudo assim, oh my God, literalmente. E aí Jesus diz: agora vocês vão, que eu vou dar tchau para todo mundo. Quer dizer, a missão de Jesus é cabulosa, mas dos discípulos é: meu Deus do céu da minha vida. Deu um zebu esses dias aí atrás. Jesus estava no barco dormindo. Aí nós acordamos ele e ele parou uma tempestade. Agora a pergunta é: a gente vai para o meio do mar, e se vier a tempestade novamente? E se vier o problema, o que eu vou fazer? Sabe, a Bíblia diz que quando eles estavam exatamente no meio do mar, no meio do mar, a tempestade é terrível, irmão. Se fosse no começo, eles voltavam para a margem. Se fosse no final, eles aceleravam a chegada. Mas foi no meio, quando não se vê da onde saiu e não consegue enxergar aonde vai chegar. Olha que loucura. A Bíblia diz que eles começam a desesperar. E essa é a loucura da nossa vida. É porque às vezes no meio da nossa missão, no meio da nossa história, a tempestade se apresenta, para que justamente tudo que a gente construiu, ou a esperança de onde iríamos chegar, seja totalmente destruída, e a gente abandone e volte para o lugar de onde saímos. Ou pior, morremos aonde estamos. Eu acho engraçado, as pessoas criam uma imagem sobre nós, e eu acho engraçado porque a gente é normal. Irmão, a gente é normal. A gente come, a gente acorda mal-humorado, a gente tem raiva das pessoas às vezes também. Tem dia que a gente quer brigar. Se não passar desodorante é igual todo mundo. Todo mundo é assim. Só que tem gente que, porque vê a gente agora, diz: nossa, vida é perfeita. Se eu te contar metade da missa, você desiste da paróquia. Essa é a questão. Nós nunca saberemos o nome daqueles que desistem. Nós nunca lembraremos de alguém que não conhecemos. Quem foi que inventou a luz? Quem foi que inventou a luz? Thomas Edison. Quem foi que inventou o ar-condicionado? Essa é mais difícil. Carrier. Quem foi que inventou o telefone? Alexandre Graham Bell. Sabe por que nós sabemos o nome deles? Porque eles não desistiram da missão que tinham. Agora, você conhece um homem chamado Gilberto Barros de Câmara Filho Leopoldino? Quem conhece? É porque ele desistiu, provavelmente. Porque se ele tivesse completado uma grande missão, vocês iam dizer: eu sei quem é. E a gente só sabe o nome daqueles que não desistem e completam as suas missões. Dos demais, nem cócega na história fazem. Você só será lembrado se não desistir. Sabe, nós hoje estamos aqui pregando a palavra para muita gente, mas sabe, teve vezes que ninguém estava vendo e a gente já estava pregando. Já passamos por cada humilhação. A minha esposa está aqui comigo hoje, a minha loirinha, a Paula. Nós já passamos cada treta junto, irmão. De nós ir para a igreja, com o ninho, vamos pregar. O limpador parou de funcionar. Chovendo. Minha esposa falou assim: não vamos para não. Guarda-chuva por fora do vidro. E aqui, ó, bora para a igreja. Chegamos na igreja, pregamos. Na hora de ir embora, o irmão falou assim: ó, aqui o dinheiro de oferta para abençoar vocês. Era moeda. R$7.
não pagava gasolina para voltar. Sabe, eu me lembro de uma vez que eu e minha esposa, a gente foi num lugar ministrar, uma cidade longe. E eu sou muito calorento para dormir. Eu disse para a pessoa que estava recebendo a gente assim: tem ar-condicionado? Não tem. Um ventilador? Não tem. Aí a pessoa falou assim: mas essa janela aqui entra um vento. Deitou eu e minha esposa, irmão. Naquele dia Satanás colocou uma tela, porque não veio vento nenhum para dentro daquele quarto. E sabe o que é o pior? É que eu ouvia no quarto do lado um ar-condicionado ligado e um ventilador batendo. Não tinha pra gente, pro resto tinha. Sabe, eu fui dormir 3 horas da manhã só. E às 6 da manhã a gente tinha que acordar para pegar um carro para ir para a rodoviária. Das 3 às 6 eu dormi sem lençol, sem nada, muito calor. Quando a gente acordou, estava cheio de marca de sangue. A gente foi atacado pelos pernilongos do maligno. Eu me lembro que eu olhei para minha esposa, todo cheio de marca. Falei: o que eu estou fazendo da minha vida? Sabe, nós estávamos estudando para ser advogado, irmão. Todo mundo ia tão bonito para o colégio, eu ia só com uma calça jeans. Não é história triste não, irmão, é realidade. E é isso que às vezes tenta fazer a gente desistir. Porque às vezes o cenário da tempestade é justamente para tirar a visão do que tem pela frente. E o que tem pela frente é extraordinário. Sabe, a tempestade nos cega. Ela tenta roubar a nossa esperança. Sabe, eu me lembro de eu indo com a minha esposa no carro, e eu dizia comigo: eu nunca mais vou pregar. Eu nunca mais vou aceitar um convite. Eu nunca mais vou fazer isso com minha vida, com a minha esposa. E a gente chegar para tomar café, e o pastor no dia anterior dizia assim: um dinheirinho pro teu café aqui, ó. Que café o quê, irmão? Eu nunca vivi de café, ué. Nós precisávamos pagar boleto. Mas tinha confusão. Mas era processo. Ninguém sabe disso. E eu olhava para minha esposa, ele dizia assim: eu vou pagar o café de vocês. Como se a gente fosse um monte de mendigo. Eu falei: não vai pagar nada, desde que eu tenho dinheiro do café de ontem. E fala: eu nunca mais vou pregar. Quantas histórias que ninguém sabe e nunca vão saber. E nunca vão saber. E já tá bom de história triste. Já tá bom. Porque eu só sei do agora, porque não desisti no dia da angústia. Eu só consigo olhar isso agora acontecendo, porque naquele dia, mesmo tendo vontade, não parei. Eu quero que você entenda que às vezes a tempestade é dolorida. Às vezes tudo à sua volta diz que é para você abandonar. Tudo diz que é para você desistir, parar de fazer o que está fazendo. Mas eu quero te dizer, você nunca será lembrado se você desistir. Portanto, se a missão que você está foi Deus que te deu, não importa o que se levanta, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho da provação, humilhação que você está passando. A tempestade te tira a esperança, mas se você não desistir, a tempestade é que vai desistir de você. E em breve o sol vai nascer e você vai viver exatamente aquilo que Deus tem para a sua história. Sabe, os discípulos estão desesperados dentro do barco, até que de repente a perseverança de não desistir, de tirando água de dentro do barco, eles olharam e de repente quem apareceu? Jesus. Jesus apareceu. Sabe, as coisas mais incríveis da nossa vida acontecem nos dias de provação. As coisas mais incríveis da nossa vida, às vezes, são reservadas para os desertos da nossa história. Às vezes é exatamente no meio do caos que a gente conhece uma face do Criador,
que até então não estava disponível para nós. Os discípulos nunca tinham visto Jesus andar por cima das águas, até um dia que a tempestade veio e eles estavam no meio do mar. A tempestade às vezes é o acesso para o extraordinário, aonde somos gerados em Jesus de uma forma tão poderosa que nunca mais esquecemos daquela circunstância. Sabe, no meio dos caos da minha história, eu vivi experiências com Jesus que me fizeram escrever um livro. No meio de processos de muita dor, eu conheci pessoas que abençoaram tanto a minha vida. Hoje, eu estava aqui atrás, esperando para começar a gravação, e 2 pastores, que são hoje pessoas que colaboram com o nosso ministério de maneira direta, que são da nossa equipe, de algo que Deus está fazendo crescer e nascer agora. Em breve vocês vão saber. Falaram para mim: David, deixa nós orarmos por você agora. E os 2 oraram por mim. Eu fechei os olhos, baixei a cabeça e um filme passou. Eram eles os meus pastores de quando eu aceitei a Jesus. Foram eles que me fizeram apaixonar por Jesus, que me pregaram sobre Jesus para mim, que me apresentaram um Deus tão extraordinário, que me fizeram ter desejo de pregar, que apontaram caminhos que eu trilhei e por isso talvez esteja aqui agora. E aí eu estava de cabecinha baixa e o filme rolando na minha cabeça. E interessante saber que agora eles estão aqui ouvindo a mensagem de alguém que um dia inseriram a mensagem. Só vive isso quem não desiste da missão. E eu vou dizer para você o meu desejo é um dia sentar aí, e se for o propósito de um de vocês que estão aí me assistindo, ou aqui agora, estar aqui. E eu aí. Já pensou um dia o meu filho chegar em casa e dizer: pai, eu ouvi uma mensagem de Deus tão extraordinária, e tinha um rapaz que pregava, uma menina que estava pregando, que unção de Deus. E no final da mensagem ela contou uma história, que aceitou a Jesus em um dia, em um vídeo da internet. Já parou para pensar que as nossas missões, quando concluídas, nos dão acesso a histórias que só sabe quem não desiste delas? É só isso que eu queria falar para você agora. Não desista da missão que Deus colocou sobre a sua história. Não importa o tamanho da tempestade, não importa se está doendo agora. O que importa é que uma missão acabada é um troféu para a glória de Deus. E uma história para contar para uma geração. Se você perseverar no meio da tempestade, os teus olhos verão o Deus que acalma todo o vento e toda a tempestade vindo ao seu favor. E é nesse dia que você entende que se você não desiste da missão, Deus faz que você chegue exatamente aonde Ele mandou você chegar. A Bíblia diz que Jesus olhou para os discípulos. Vou cortar a parte do Pedro andando sobre as águas. Entrou dentro do barco e disse: acalma-te, vento. Acalma-te, mar. E sabe o que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Eles foram para o outro lado. E missão cumprida. É isso. Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus nós oramos agora sobre as missões que o Senhor tem colocado sobre a nossa história. Que nenhuma tempestade, que nenhuma pandemia nos roube daquilo que o Senhor planejou para nós, Pai. Que nós não abandonamos, Senhor, a nossa família, os nossos negócios, os sonhos.
porque missão dada, Senhor, tem que ser missão cumprida, Senhor. Nós não abandonaremos o barco, mas a única coisa que te pedimos, Senhor, é venha ao nosso encontro, acalma o vento e acalma a tempestade. Nós não queremos desistir, nós queremos chegar do outro lado, em nome de Jesus, amém.